Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Glicerídeo. Yui era uma garota que adorava passar seu tempo admirando a paisagem do tão imponente Monte Fuji. Desde pequena, ela sempre gostou de fazer isso porque ela se sentia revigorada. Mas olhar para aquela montanha lhe fazia lembrar do quanto ela não queria voltar para sua casa. Yui morava numa casa completamente encebada. As paredes eram tão gordurosas que suas mãos grudavam e esticavam do concreto um líquido untuoso. Sua família era dona de uma pequena churrascaria que ficava no térreo e, para piorar a situação no interior dessa moradia um tanto nojenta, todos os cômodos eram impregnados pela fumaça da carne pela falta de ventilação. Chão, teto, móveis e até mesmo os edredons e colchonetes que ficavam guardados pareciam lambuzados de óleo. Tudo vivia dominado por uma camada de gordura amarronzada. Seu pai cuidava sozinho dela e de seu irmão 2 anos mais velho chamado Goro. E por ter que fazer seus negócios funcionarem, ele quase nunca tinha tempo para se dedicar à limpeza. Por mais que eles lavassem suas roupas, não demorava para que tudo fosse novamente encardido de gordura. E no meio de tudo isso tinha seu pai, que além de ter seborreia, ficava o tempo inteiro com a pele pegajosa que exalava um cheiro bem característico. Mas o caos na vida de Yui parecia ser ainda pequeno porque Goro, que tinha uma personalidade que combinava com aquele ambiente, adorava maltratá-la quando seu pai não estava vendo. Mas isso não era o pior nele. Quando estava sozinho, ele costumava ir até a cozinha para beber até a última gota de óleo que ficava nos galões. Mas Yui nunca contava nada para seu pai porque ele a ameaçava. Yui realmente se via perdida nessa casa repulsiva. O cheiro de seu pai que lhe dava ânsia e a atitude pegajosa de seu irmão que não a deixava em paz a fez detestar qualquer tipo de gordura e assim ela foi se tornando tão sensível a ponto de conseguir captar a quantidade de concentração de óleo presente em qualquer ambiente. Seu irmão, que continuava com sua mania e sede estranha, ao chegar na puberdade, começou a ter espinhas por todo o rosto. Quando ele as espremia, o conteúdo fruto de seus hormônios ou da oleosidade constante, nesse ponto já não dava mais para saber, se misturava com o sebo presente. Apesar de Goro estar sempre à espreita para se aproveitar de Yui, ela também tinha uma mania parecida porque também o espiava, e foi assim que ela viu que ele não estava se sentindo bem com sua aparência porque as pessoas passaram a rir dele. Mas foi quando ela o viu apanhar de alguns garotos que tudo piorou. Goro começou a agredi-la ainda com mais violência porque ele pensava que ela estava rindo de sua situação, mas no fundo ele apenas queria descontar sua frustração em quem ele conseguia atingir com facilidade. Ele também culpou seu pai por seu estado, dizendo que seu corpo tinha sido contaminado por toda essa gordura que o cercava. E num acesso de raiva, ele bateu em seu pai. Mais tarde, quando foi ver como ele estava, ela levou até ele uma toalha que ficou encharcada de óleo. E ao contrário do que deveria ser, a gordura limpa logo voltou como se já estivesse brotando de sua própria pele. Desde a briga, Goro decidiu não ir mais à escola e passou a ficar trancado em seu quarto bebendo ainda mais óleo durante o dia. Quando sua bebida acabou e a sede falou alto, ele exigiu que Yui fosse comprar mais óleo para renovar seu estoque. Ele pediu agressivo que ela também lhe comprasse uma coberta nova porque aquela que ele estava embrulhado estava pesada de tanta gordura. E ao sentir na pele a raiva de sua situação, ele forçou a cabeça com as mãos e as inúmeras espinhas espalhadas por seu rosto foram comprimidas a tal ponto que o líquido purulento foi expelido com força na direção de Yui. Yui foi embalada de nojo e Goro não gostou nada disso. Ele perguntou se ela se incomodava tanto assim com a sua gordura e então a deitou no chão dizendo que ele faria ela provar. Goro espremeu seu rosto e daquelas protuberâncias grotescas saiu uma chuva viscosa de pus que caiu densamente sobre ela.
Yui gritou desesperada e profundamente enojada. Mas Goro, ainda em cima dela, disse que um dia ele mataria todo mundo e se tornaria o maior assassino do século. E para começar sua trajetória sangrenta, ele começaria a matando por ela ter sentido nojo dele. Ele a enforcou e Yui implorou para que ele parasse. Mas seu pai chegou a tempo e bateu com força na cabeça dele com uma frigideira, o matando na hora. Ele pediu perdão a seu filho e Yui o ajudou a descer seu corpo até a churrascaria, onde ele simplesmente serviu sua carne para seus clientes. Alguns fregueses voltaram para saborearem a carne humana que eles imaginavam ser de algum outro animal. Eles fizeram seus pedidos elogiando aquela carne extremamente suculenta, mas o pai de Yui disse desconfiado que aquela carne infelizmente tinha acabado. Após a morte de seu irmão, Yui começou a ter sonhos estranhos. No sonho, ela sempre estava olhando para o Monte Fuji que entrava em erupção, mas o que saía de dentro dele era aquilo que estava presente em sua realidade: gordura. O óleo pesado tomava conta de tudo e a arrastava numa cidade dominada por uma lubrificação espessa. Automóveis, casas, plantas e animais, tudo isso era visto por Yui, que cruzava as ruas forçando as pernas para liberar passagem em toda aquela viscosidade. Quando esses sonhos apareciam, Yui passava mal por um tempo, mas o pior para ela era que agora o Monte Fuji não conseguia mais ser seu refúgio. E um dia, assim como aconteceu com Goro, as espinhas também se espalharam em seu rosto, fazendo com que ela também se trancasse em casa. Seu pai perguntou se ela estava se sentindo mal e recebeu dela o que Goro sempre entregou a ele: grosseria e mágoa pela situação. Yui continuou a ser perseguida por esse sonho tão estranhamente nojento, mas enquanto se afogava naquilo que só existia em sua mente, algo que estava acontecendo em sua realidade a fez despertar. Seu pai estava a forçando a beber 1 litro de óleo. Ele disse com uma expressão maníaca que ela deveria beber tudo, mas assustada, ela o empurrou e perguntou o que ele estava fazendo. Seu pai, sem jeito, desconfiado por ela ter acordado no meio de sua trama maliciosa, tentou dizer que estava apenas dando um pouco de óleo para ela por pensar que ela estivesse com fome. Mas Yui disse irritada que mesmo que esse fosse o caso, ela não beberia óleo para se saciar. Ela pergunta, quase sem acreditar, há quanto tempo ele tem feito isso, porque ela tinha percebido que estava sentindo um enjoo suspeito. Yui o questiona apavorada se ele estava tentando fazer com ela o mesmo que ele fez com Goro, a alimentando com gordura para que sua carne ficasse macia a ponto de virar produto para seu restaurante. Ele desconversou e saiu de seu quarto. Mas Yui tinha a certeza do que a esperava se ela não tomasse cuidado. E a partir desse momento que ela ficou extremamente cautelosa. Seu pai continuava a tentar entrar em seu quarto escondido, mas Yui sempre estava de guarda. Ela sabia que assim que ela adormecesse, seria o seu fim. Sem mais da carne humana, a churrascaria da família foi fechada e seu pai, completamente inebriado, tomava litros e mais litros de óleo. E mesmo com a churrascaria fora de atividade, o nível de gordura não baixava dentro da casa, quase como se aquela fosse uma presença inevitável. As coisas chegaram ao extremo em volta de seu pai porque ela conseguia sentir que ao redor dele, toda aquela untuosidade chegava a níveis sufocantes. Quando ele tomava banho, a água da banheira ficava com uma película oleosa na superfície, mas o ambiente também era tomado por tamanha agressividade gosmenta. Os edredons dentro do armário pesavam empapados de gordura e do teto caía um óleo condensado como se fossem gotas de chuva. Até que um dia, enquanto continuava cautelosa, Yui ouviu um bater repetido vindo da churrascaria. Ela desceu pisando descalça nos degraus grudentos e então viu seu pai fatiando a própria perna. Mas do seu ferimento não caía sangue, e sim o mesmo óleo amarronzado que existia nas paredes, no teto, nas roupas e agora neles mesmos.
Fim. Glicerídeo é definitivamente o conto mais grotesco de Junji Ito. Suas páginas nauseantes e seu horror psicológico a tornam digna para ser uma das histórias mais intensas, porque o inferno pessoal de Yui é tão perceptivelmente crescente que dá para sentir a mesma angústia da personagem nesse ambiente caótico e possível de existir somente na ficção. Ito disse que a inspiração para esse conto surgiu porque a escola de técnica de prótese dentária que ele frequentou era uma instituição budista, ou seja, ele precisava passar alguns dias num templo porque isso era um dos requisitos de seu currículo. Além de meditar e entoar sutras, ele também tinha que ajudar na limpeza dos corredores e salões. Mas o pior de tudo era na hora de dormir, já que os colchonetes oferecidos pareciam não ter visto o sol há anos. Eles estavam amarelados e impregnados da gordura humana de todos que o tinham usado. E por ficarem sempre guardados, a gordura havia fermentado dentro do armário com a umidade e ficado estampada no tecido. Ito teve que suportar essa situação, que se tornava ainda mais difícil porque as noites quentes e úmidas de verão faziam aquele futon pegajoso ser um enorme desafio. Mas foi essa sensação desagradável que lhe ajudou a criar uma história tão nojenta. Além disso, na sua adolescência, ele também teve muitas espinhas que ele vivia estourando, e como esse tema óleo conseguia fazer correlações com outros assuntos, ele compilou as coisas mais desagradáveis nesse conto. Sobre a história em si, algumas pessoas acreditam que tudo o que acontece com a família de Yui é um retrato do abuso, já que seu pai vai durante a noite, quando ela está dormindo, forçar sem que ela perceba óleo em sua garganta. E mesmo isso sendo o caso ou não, se analisarmos a história com esse olhar, tudo consegue se encaixar terrivelmente. O que podemos supor referente ao medo de Yui do que seu pai possa fazer caso ela adormeça, é que talvez seu irmão Goro tenha adquirido o gosto estranho de beber óleo pelo mesmo motivo. É claro que parece que o pai dos dois aparentemente queria alimentar Yui para ela virar churrasco, mas não dá para saber se ele também já não tinha feito o mesmo com Goro muito antes de decidir cozinhá-lo. Uma das coisas que mais gosto no trabalho de Ito é a forma como ele consegue nos fazer sentir através da sua descrição narrativa e visual tudo aquilo que seus personagens estão vivenciando. Lembro que quando li Uzumaki, que foi o primeiro contato que tive com seu trabalho, fiquei pensando na possibilidade de realmente existir uma pessoa capaz de sentir medo de espirais a ponto de arrancar suas próprias digitais, como acontece na história. Nesse conto, a imersão pode ser grande o suficiente para sentirmos, mesmo que na mente, o toque grudento das paredes e o cheiro intenso de óleo. Ainda que não tenhamos cheirado ou sentido nada com esse nível, mas por já termos entrado em contato com gordura, seja em casa, na cozinha ou na beira de algum ponto de vendas de lanches nas ruas, podemos imaginar o quão desagradável é a casa de Yui. Os painéis nesse conto, em sua maioria, são escuros e borrados, o que evoca ainda mais essa sensação de colapso mental da protagonista e de sua família, que está cercada por gordura e por uma casa que a enoja. A situação de Yui perante a tudo isso é desoladora, porque a personagem não consegue fugir para uma outra realidade, porque aquela é claustrofóbica, inevitável e a única disponível. Uma gordura que, apesar de não ser paranormal, consegue ser tão assustadora quanto. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de comentar o que achou do conto, de se inscrever no nosso canal e de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.